Futebol não se faz sozinho, futebol se faz justamente construindo, né, uma unidade entre todos os setores e todos os aspectos do clube. O retreinamento é um processo de transição, eu acho extremamente importante nos dias de hoje pelo calendário do futebol, o calendário do futebol brasileiro. Ele leva um longo tempo. O período de formação hoje leva de 5 a 8 anos, de 5 a 10 anos. Né? E ele é um processo de ensino-aprendizagem que muda comportamentos técnicos, físicos, táticos e emocionais. Vou avaliar um menino de 10 anos é uma coisa, de 11 é outra. Né? Principalmente a questão velocidade de execução, né? Os aspectos táticos deles, que às vezes é inconsciente, tem jogadores que tomam algumas, mas ele já vem com aquele DNA de tomar essa decisão, né, que é dele. Eu consegui conquistar na minha vida, tanto no esporte como na vida, não pelo talento, pelo esforço. Então eu sempre acreditei no esforço. O Inter, através do Gilberto Tim, revoluciona isso, e aquela magnitude do Inter passa muito por esse profissionalismo, por esse investimento. Depois disso veio Paulo Paixão, Fábio Maceridian, Hélio Carraveta. Pior que quando não entende os dados, aí é complicado e não consegue conjugar os dados com a realidade. E quando tu coloca a carreta na frente dos bois, sem dúvida nenhuma, tu começa a frustrar alguns profissionais, né? Tenho certeza disso. Uma coisa são discursos vazios. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, nação colorada! É isso aí, mais um Presença Colorada, mais um episódio. Hoje é um episódio muito especial, onde a gente vai falar muito sobre a importância dos profissionais do Esporte Clube Internacional, da história do Esporte Clube Internacional, né? Como a nossa história de preparação física, de recuperação de atletas, como a importância da nossa base, do celeiro de Ases. Então, vai ser um programa muito especial, com muito conteúdo, onde a gente vai dar ênfase assim, para a importância da gente ter uma comissão permanente com identidade, com referência dentro de um clube da magnitude do Esporte Clube Internacional. E não poderia ser diferente. Hoje os convidados são duas grandes presenças. Mas antes, eu queria pedir para ti nos seguir no @Presença Colorada, para continuar multiplicando e curtindo, ativando o sininho aqui no YouTube. O @Presença Colorada é justamente no Instagram e no TikTok, e no Twitter e no Facebook, @Press Colorada. Tá tudo na descrição do vídeo para facilitar o teu trabalho. O mais importante é que a gente divulgue um trabalho tão importante do resgate da memória e da história do Esporte Clube Internacional. E como eu falei, então, duas pessoas importantíssimas dentro da estrutura, dentro da história do Inter em relação à comissão permanente. Todo mundo sabe que eu sou suspeito para falar, sei da importância desses valores dentro de um clube de futebol, e hoje a gente vai ter um papo muito cabeça nesse sentido. Então, eu queria, senhoras e senhores, apresentar as duas grandes presenças de hoje, Ademir e Hélio Carraveta. Sejam bem-vindos, é uma honra, um prazer para mim poder tê-los aqui. Pessoas que contribuíram tanto para a história do clube e que conhecem tão bem a magnitude do Esporte Clube Internacional. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, mano. É um prazer enorme poder falar sobre o Internacional. O Internacional é o clube do meu coração. Independente das minhas relações profissionais dentro do futebol e na vida, é o meu clube do coração. E é muito tênue essa relação, né? Porque quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, tem o lado bom e o lado ruim, né, Hélio? Exatamente. Então é um amor. Eu saí do Internacional, mas o meu amor, o meu sentimento é vitalício pelo Colorado. Que bom, seja muito bem-vindo. Ademir, muito obrigado pela tua presença, né, por compartilhar conosco aqui toda a experiência que tu tens aí em relação à base do Esporte Clube Internacional, visto que um clube do tamanho do Inter, se ele não criar jogadores, não formar atletas, a gente sabe que o déficit é notório, que é muito difícil de tu equilibrar as contas, né, com as receitas no momento que tu não forma jogadores. E na história do Inter tá, né, através do celeiro de Ases, esse DNA de formação de atletas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, mano, pela oportunidade, né? Também, como ele falou,
A gente é muito identificado com o clube, que passou muito tempo lá, né? Fez grandes amizades, e eu também quero aproveitar, que ninguém faz nada sozinho, né? Aproveitar e agradecer o pessoal que trabalhou conosco, que nos ajudou, né? Que uma pessoa só não consegue realizar todo um trabalho, um grande trabalho, né? Então, muitos profissionais também se dedicaram durante esse período que eu estive lá. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos pela colaboração, pelo comprometimento, né? Futebol não se faz sozinho, futebol se faz justamente construindo, né, uma unidade entre todos os setores e todos os aspectos do clube. Mas antes de falar do Inter, eu queria saber assim, como o futebol apareceu na vida de vocês, né, profissionalmente falando, e como foi a escolha, como é que foi esse processo e a caminhada para estar no futebol e no caso da fisiologia e na base, assim, por trabalhar tanto tempo no Esporte Clube Internacional dentro de uma estrutura tão magnífica como é a estrutura do Inter. Mano, quando 13, 12 anos, eu frequentava o Estádio dos Eucaliptos. E nesse período eu fiquei praticamente 3, 4 meses fazendo lá no campo do Nacional, treinando com o seu Jofre. E nesse período me convidaram, cara, com 13, 14 anos, para me fazer atletismo dentro do Internacional, na época do Bombeiro e o Dario Tavares. Desde aquele momento eu tinha uma identificação com o Internacional. Aí corri no Ramiro Soto, naquele período fui para a Sojipa, como atleta na Sojipa. E sempre meu sonho era jogar futebol. E como não tinha talento para jogar futebol, eu fui para outra modalidade esportiva, onde eu desenvolvi toda a minha vida dentro do esporte, que foi na Sociedade Ginástica Porto Alegre. Paralelo a isso, eu vinha trabalhando dentro da área do treinamento desportivo, na Sojipa, com trabalhos com formação de atletas, trabalhei com handball, trabalhei no Grêmio, no futebol de salão na época, trabalhei no Grêmio nas categorias de base, antes de ingressar no Internacional, e surge ali uma oportunidade de eu fazer, quando eu fui fazer o doutorado, surge uma oportunidade de fazer um estágio no Barcelona, naquele momento do Cruyff, tanto nas categorias de base quanto na equipe principal. Eu lembro que na categoria de principal eu ficava no último andar, assistindo os treinamentos. Na categorias de base do Barcelona passei a circular. E desde 95 para 96 trabalhei no Grêmio, e a partir de dezembro de 1996 eu passei a trabalhar no Internacional, onde eu trabalhei em diversas funções, dentro da área da gestão e dentro da área do treinamento desportivo. Dentro da área da gestão, eu entrei no Internacional como coordenador de preparação física. Depois da gestão do Paulo Rogério Amoretti, eu fui coordenador geral. Em outras gestões, eu passei a ser coordenador das categorias de base, fui coordenador de preparação física, depois passei, num determinado período, passei a ser coordenador da área de performance e saúde, e sempre linkado ao retreinamento. O retreinamento foi uma modalidade dentro da área que nós trabalhamos, desenvolvemos dentro do Internacional. Aquela fase de transição, quando o atleta sai, o jogador sai da fisioterapia, do departamento médico, para a equipe principal. Então ele faria esse processo de transição. Mas o futebol, eu vivi o futebol como torcedor, e vivi o futebol como profissional. Como profissional, vivi o futebol nos últimos 30 anos, praticamente. E daqui a pouco, para quem não conhece, assim, ou para quem não é profissional na área, pode achar que o retreinamento, que trazer de volta esse atleta, tem muito a ver só com a velocidade, em acelerar o processo. Mas, na verdade, um atleta que não tem ritmo, um atleta que fica um tempo no departamento médico, tem uma série de fatores que são importantíssimos para que ele possa estar à disposição para um nível de competição como é o futebol brasileiro hoje em dia. Né? Quando a gente fala em retreinamento, é uma readaptação, tu passa a readaptar ele à performance. O que é readaptar? Readaptar para ele poder
ter continuidade aos treinamentos. E quando nós falamos de retreinamento, tu trabalha tudo, tu trabalha a cabeça do atleta, tu trabalha as relações sociais, culturais, tu passa a ter um processo interativo com o atleta, independente de trabalhar aqueles pressupostos básicos relacionados aos esforços, relacionados às técnicas, mas tu trabalha o atleta como um todo, tu não trabalha uma parte do atleta. Aí, dentro desse momento, ele vai realmente, a maior adaptação vai se dar na equipe, mas o retreinamento é um processo de transição, eu acho extremamente importante nos dias de hoje pelo calendário do futebol, o calendário do futebol brasileiro. Pegando esse gancho, recentemente, na história do futebol brasileiro, a gente teve um time muito competitivo, que tinha elenco, mas que priorizava, digamos assim, os 11, 13 jogadores que jogavam mais, que foi o Flamengo do Jorge Jesus. E ele mesmo dizia que eles fretavam aviões e que existia dentro do próprio avião já uma unidade de fisiologia para recuperar esses jogadores. Teve o caso do Arrascaeta, que teve uma cirurgia, uma artroscopia, e com menos de um mês estava jogando um jogo decisivo contra o próprio Grêmio na semifinal. Então, essa tecnologia, esse investimento para um time competitivo, ele acaba sendo fundamental hoje em dia, né? Principalmente para a realidade do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, tu joga de 4 em 4 dias. E outra coisa, a geografia também, para quem é do Sul ou para quem é do Nordeste. Um país continental. Exatamente. E então, um calendário maluco, então, né? Tu tem um desgaste muito grande nesse processo de deslocamento, o desgaste físico, assim, associado, vamos supor, a pressupostos fisiológicos, independente do desgaste emocional, é muito grande para quem se desloca de ponta a ponta num país continental como o nosso. Então, esta é a grande vantagem que tem os clubes do Rio e São Paulo, onde o deslocamento, a geografia favorece eles no calendário do futebol brasileiro. Sem falar que, por terem vários times de elite, tu acaba jogando mais ali num Campeonato Brasileiro no Rio e São Paulo mesmo. Então tu acaba tendo um desgaste muito menor em termos de viagem. E a concentração dos times de elite, tu tem hoje 7, 8 times de elite que estão no centro do país, né? É verdade. E tu, Ademir, como é que começou essa relação com o futebol e da onde vem essa vocação de captação de jovens atletas? Bom, mano, primeiro é meio gozado, né? Porque eu fui treinador de basquetebol durante 17 anos. Ah, é? Onde tu atuava? No União e na Sojipa. Ah, é? Eu joguei basquete. Eu comecei jogando no Petrópolis e depois eu fui pro União. Quem me levou pro União, que era do Petrópolis, foi pro União, foi o Ferrão. Abraço pro Ferrão, é. Ferrão, que era da URGS, né? Exato, é. E no tempo era do Ayrton Dreyer, o treinador do Petrópolis, eu acho. Isso mesmo, é. O FET também. O FET, daí eu mais o adulto. Eu era gurizão ali, criado no bairro Petrópolis, ali joguei desde moleque. Até porque a minha contribuição no futebol, Hélio, é que nem a tua, é fora das 4 linhas. E aí eu conheci o professor Hélio, na Sojipa, né? E fiquei amigo do professor. E em 97 teve fugiu o termo. Foi um processo de seleção. Um processo de seleção, né? E aonde eu participei, né? E aí eu fiz a avaliação, na época era o professor Medina, no tempo do Fernando, né? O Nilton Dumont e o Carlos Fraga eram os diretores, e fui aprovado. E aí, como eu tinha esse meu emprego lá, e tinha a escola que eu trabalhava no IPA, a Escola Metodista, eu tinha 15 anos de... E aí o Fernando me disse, cara, tu vai ficar conosco aqui, só que tu tem que largar tudo. Então foi uma decisão difícil, né? Porque, eu falava com todo mundo, tu vai pro futebol. É tão volátil, tão instável o ambiente do futebol, né? Eu tinha meus 3 filhos que tinham bolsa na escola, porque eu era professor da escola, então claro. Eu fiz... Mas foi uma grande sacada que eu fiz. E o IPA sempre incentivou o esporte, muito, também dava bolsa para atletas, né, que jogavam Eu fui treinador do IPA também de base. Então legal. Ali foi quando eu lembro que o time do IPA era bom, eu era do Anchieta e nós penava para ganhar de vocês. E e sempre tive esse prazer, esse gosto, né, de potencializar pessoas, desempenhos, resultados, né, e trabalhar com gente, né. Eu acho que nós
que trabalhamos na formação, nós temos uma grande responsabilidade do desenvolvimento integral do atleta. Perfeito. Então, daí, claro, fica claro o vínculo para trabalhar com a formação de jogadores, porque ela tem esse aspecto de formação de cidadania, né? Então, num universo de 100 jovens, é bem provável que 1, 2, no máximo, cheguem até o profissional. Agora, trabalhar, e os Estados Unidos trabalham muito bem isso em nível acadêmico também, de dar valor, mas ao mesmo tempo cobrar desses atletas que eles tenham uma performance, no mínimo, razoável educacional. Então, essa formação de cidadania do esporte, ela é fundamental, né? E eu acho assim, nós temos como tirar os 5% de cada atleta, né? Como nós vamos respeitar a individualidade de cada atleta, que nós somos semelhantes, nós não somos iguais, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando lida com pessoas para tentar tirar esses 5%. Isso é uma coisa que me estimula bastante, né? Então, sempre trabalhei com a performance, né? E a performance ela é feita de quê? Estímulos, resultados e processos, né? Então, o que acontece do estímulo? É o treino, né? O treino é que vai nos dar aquela dose de tirar ou não aqueles 5%. Né? E fazer com que o atleta entenda, né, que ele compreenda o jogo e não só execute o jogo. E aí entra uma grande questão também de tu treinar o jogador não só do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima. Porque hoje o comportamento cognitivo mental é muito forte, né? O professor Israel, que trabalha com ação cognitiva, ele fala que o jogador na base, ele toma entre 1.800 a 2.000 decisões no jogo. Um jogador adulto, profissional, ele toma de 2.500 a 3.000. Né? Nós, durante o dia, a gente não nota, mas a gente toma em torno de 6.000 decisões. Né? E a grande diferença é a velocidade dessa execução. Né? E muitas vezes o jogo oferece coisas muito rápidas e tu tem que tomar decisões muito rápidas dentro daquele momento, né? Em milésimo de segundo. Então, eu acho que é bem interessante e tu conscientizar o atleta, né? Saber aonde ele está e onde ele quer chegar. Porque até onde ele quer chegar, existe muita renúncia. O professor Hélio fala muito, né? O atleta, durante essa treinabilidade da formação, ele leva um longo tempo. O período de formação hoje leva de 5 a 8 anos, de 5 a 10 anos, né? E ele é um processo de ensino-aprendizagem que muda comportamentos técnicos, físicos, táticos e emocionais. E aí entra a nossa grande responsabilidade como conduzir todo esse processo. É um desafio muito grande, né? E por isso que a gente tem que estar muito bem amparado, né? Tem horas que tu tem que dar um passo para trás, tem horas que tu tem que forçar um pouquinho mais, né? E essa decisão aí é muito do momento também. Muito bom mesmo. Não, essa capacidade técnica e esse debate, muitas vezes ele não chama tanto atenção na internet. Então, para mim, é uma honra poder ter um aprofundamento mais técnico nesse sentido. Eu viu? vou te colocar uma coisa, aproveitando a deixa do Ademir. O jogador de futebol, na minha concepção, é um operário do esforço e o escravo da superação. Independente do nível que ele se encontra, em nível de performance, em nível de status midiático, em nível de status financeiro. Quanto mais alto o nível, mais a dedicação dele tem que ser maior em relação ao esforço e em relação à superação. Eu acho que este é um contexto cultural que deveria estar enraizado no seio, no interior de todos os clubes de alta performance, tratando-se de futebol. Perfeito. Então, esta filosofia, quando a gente fala em formação, esse modelo paternalista, que muitas vezes ele está inserido dentro dos clubes, eles devem desaparecer. Tu deve respeitar o indivíduo, trabalhar em cima de uma formação geral, formação geral, e fazer com que ele entenda. Eu vou te colocar assim, um ditado japonês, que diz o seguinte: a disciplina, cedo ou tarde, a disciplina vence o talento. Então tem que ter talento e tem que ter disciplina. Que é um exemplo melhor do que o Cristiano Ronaldo nesse sentido? Exatamente. Cristiano Ronaldo, se tu verificar
a história de diferentes jogadores, até ele chegar ao ápice da carreira, a um determinado momento, depois quando ele chega a um determinado ponto, tu não pode usar ele também como uma referência, porque ele chegou a um determinado estado. Mas a formação desses jogadores, eles realmente batalharam para chegar onde chegou. Não, e isso é de uma magnitude, assim, para gente, para ser compartilhado, porque, vamos pensar, quando a gente está falando em superação, não tem a ver com estar na ponta dos cascos para render fisicamente, tem a ver com estar preparado mentalmente para as grandes decisões. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo como artista, tá? E eu falo isso muito, e eu sempre uso o exemplo do D'Alessandro. A primeira vez que eu toquei no Planeta Atlântida, lá para 20 mil pessoas, já fazia sucesso, já tinha o carinho das pessoas, a banda já tinha 3, 4 hits, etc. E eu fui pro palco a primeira vez e eu não entendia por que me faltava ar. Não entendia. Porque estava tudo certo, as pessoas estavam pulando, era o piloto automático da música que já estava bem treinado, etc. Daí o que eu fiz assim? Parei de correr. Fiquei no centro do gramado distribuindo a bola. Passou o show, eu fiquei assim impactado com aquela adrenalina que o meu corpo produziu, mas ao mesmo tempo eu vi que aquilo era a melhor substância que eu poderia produzir e que eu tinha que usar aquilo a meu favor e não contra mim. E o profissional, principalmente em alta performance, que entende e usa essa adrenalina ao seu favor, é o que cresce nos momentos decisivos. Exatamente. Agora tu fez uma associação extremamente interessante. Vamos supor, eu vou falar assim de uma concepção que eu tenho em relação ao jogador de futebol. Jogador de futebol, mano, ele não é, na nossa visão, um atleta que ele tem uma performance engessada. O jogador de futebol, ele tá para arte, tá para música, tá para cultura. Por quê? Jogador de futebol, ele trabalha em cima de quê? Da criatividade, da mobilidade, da liberdade de expressão motora. Vocês, muitas vezes, na música, aquela expressão verbal, a expressão relacionada ao ritmo, e ter essa capacidade de expressão. No momento que existe um certo bloqueio, uma certa limitação, te ingessa, tu perde totalmente, o músico perde a sua essência, o artista perde a sua essência. O mesmo passa pelo jogador de futebol. E aí nós vamos ver um ponto importante, é o processo de formação. Processo de formação, cada vez mais, eu vejo, está aqui o Ademir, que é um especialista, que fez um trabalho... E é por isso que o futebol ele é mais apaixonante do que qualquer esporte? Exatamente. Então, o Ademir, que trabalhou muito na base, dentro desse processo de formação, formou muitos atletas, trabalhando no processo de formação de muitos atletas, conquistou muitos títulos. Mas eu vejo assim, a formação do futebol, ela, por mais que avance os processos tecnológicos, por mais que avance a ciência, o futebol ainda, a formação, ela parte do futebol raiz. O que é o futebol raiz? O futebol da várzea, o futebol que te dá liberdade, o futebol que tu toma conta, tu jogava basquete com teus amigos, que não tinha ninguém mandando, as lideranças saíam naturalmente. O lúdico, né? O lúdico saía naturalmente, as expressões, os movimentos, eles tinham muito mais espontaneidade. Isso a base passa a ser fundamental. E eu vejo que hoje o processo de formação é um processo que cada vez está engessando mais. Não que o trabalho analítico, os fundamentos devem ser trabalhados, mas no restante, a liberdade, a mobilidade, o prazer, a alegria, ela deve prevalecer em termos metodológicos, em termos de formação. Então, essa comparação que eu estou te provocando Perfeito. Com a música, provocando com a arte, com a pintura, em qualquer setor da arte, tu tem liberdade, tu tem mobilidade. E o jogador de futebol, o próprio Ademir coloca, toma quantas decisões num determinado... Tu tem que ter liberdade. Então, a formação, ela passa a ser essencial. E eu acredito que o processo de formação no futebol brasileiro ele deve ser muito bem repensado. Sem dúvida nenhuma, até porque a gente está penando aí nos sub-20, no sub-17. Hoje, a própria característica do futebol brasileiro, ela foi atrofiada por essa coisa mais robótica do futebol mundial, né? Exatamente, nós estamos buscando outros modelos, nós estamos perdendo a nossa essência.
A nossa essência, qual é a essência do brasileiro? Qual é a essência do brasileiro? Essa espontaneidade, a ginga. Mas aí não é culpa do mercado também, porque hoje, digamos assim, os grandes clubes da Europa valorizam muito mais a formação do extrema do jogador de velocidade do que do próprio camisa 10 de criatividade, né? Eu não vejo nesse aspecto. Eu vejo assim, o que eu entendo hoje? Hoje, o futebol europeu tem uma relação com o poder econômico. Isso é inevitável. Então, eles buscam, muitas vezes, eles estão buscando jogadores. Vou te dar um exemplo hoje do Marcos Vinícius. Eles buscam ele, onde ele passa a ter formação, tem qualidades, aí naquele momento eles passam a preparar com determinados quesitos que são importantes para alta performance. Mas a essência continua a mesma. Esse é o diferencial do futebol do Brasil comparado com o futebol europeu. E eu acho que muitas vezes nós estamos trocando em termos metodológicos, nós estamos trazendo metodologias do futebol europeu, tentando aplicar no processo de formação dos jogadores de futebol brasileiro. E nós estamos perdendo a nossa essência. Tu vê hoje o número de craques que nós temos. No passado, há 20 anos atrás, quantos craques nós tínhamos? Nós tínhamos craques que nós gostávamos de jogadores diferenciados. Hoje, cada vez nós temos menos jogadores diferenciados. Então, eu acho que é um processo que tem que ser repensado. Eu não quero dizer para ti que eu estou aqui para dar forma. Não estou para dar forma. Eu estou abrindo aqui uma perspectiva crítica para fazer uma reflexão em relação ao processo de formação do jogador. Para fazer um penso nesse sentido, né? E aí eu queria justamente perguntar, Ademir, porque assim, muitos jogadores, muitos profissionais, muitos jovens passaram pela tua mão ou pelo teu olhar, digamos assim. Da onde vem esse feeling para captar um atleta? Quais são as principais valências? Como é que é para harmonizar isso dentro de um clube formador como é o Esporte Clube Internacional? Eu acho assim, mano, eu volto a frisar, né? Eu acho que isso aí é um conjunto de pessoas. Nós tínhamos lá uma área de captação muito boa, né? Envolve a parte cognitiva do atleta, envolve a idade, os parâmetros e os critérios, tá? Eles não são os mesmos. Tu avaliar um menino de 10 anos é uma coisa, de 11 é outra, né? Principalmente a questão velocidade de execução, né? Os aspectos táticos deles, que às vezes é inconsciente, tem jogadores que tomam algumas, mas ele já vem com aquele DNA de tomar essa decisão, né, que é dele. A questão da velocidade de execução, a parte cognitiva. Então, jogar sem a bola, né? Hoje, se a gente analisar um jogador, ele fica de 3 a 4 minutos com a bola durante os 90 minutos. Os 86, ele tem de jogar. O posicionamento sem a bola é fundamental. E, de repente, a gente tem que observar tudo isso. Mas a grande questão é diferenciar os critérios de acordo com as idades, né? E criar, mano... Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Eu sempre... Porque o que acontece? É muito difícil para um menino, tá? Largar a família e vir no clube e se adaptar. Ele leva tempo, né? Muitas vezes tu tem alguns atletas que tem uma performance muito significativa no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e ele é transferido para a Europa, é um novo ambiente e ele não faz aqueles gols todos que ele fazia aqui. O que aconteceu? Desaprendeu? Não desaprendeu. Então, esse período de adaptação também é muito importante, né? E deixar com que ele tenha essa relação de não ter medo de errar, né? O Hélio fala muito na criatividade, por isso que a gente... a fase de aprendizagem lá de seleção, identificação, formação e alto rendimento é que tu tem que cobrar mais, né? Eu acho que essa parte aqui tu tem que deixar mais livre para que ele pegue confiança. No momento que tu pegou confiança, tu começa a desempenhar mais. Mas basicamente são esses valores, né? A questão da velocidade de execução, as questões técnicas, táticas que eles fazem, né? E ele sempre tem um potencial a mais. Às vezes ele tem uma que é superior a todas as outras. E a gente tem que... Por isso que a captação, nós tínhamos uma captação que era feita em todo o estado, dentro de Porto Alegre, nos centros comunitários, gente olhando torneios, né? Porque o que acontece? Tu tem que olhar 1, 2, 3 vezes. E não é... Tu falaste, tu desse um exemplo claro. Tu já tinha
uma vivência na música e pegou uma plateia lá e ficou sem ar no início, né? E agora tu pega um menino que sai de uma cidade lá que tem 4, 5 mil habitantes, ou 15 mil habitantes, ou 20 mil, e daqui a pouquinho ele entra e vê um estádio com 50 mil, né? Mesmo que ele não esteja jogando, que ele vai assistir o jogo, ele diz, pô, um dia eu vou estar lá, né? Então a gente tem que criar... o Phil Jackson tem uma frase que eu sempre falava e os jogadores até brincavam comigo, que falar de touros não é a mesma coisa que estar na arena. Quem está lá dentro é muito difícil tomar decisões, né? E o Phil Jackson só treinou o Michael Jordan, né? Só treinou. Só isso, né? E tem os 11 anéis. Né? É verdade, é verdade. E agora sim, né? Vamos pensar. Pô, o nosso staff, o celeiro de ases renderam milhões, centenas de milhões para a história do esporte como internacional. Passou pela tua mão Daniel Carvalho, Sobis, Pato, Nilmar, depois até tem uma história boa para contar do Nilmar aqui, que eu já sei. Como é que é para fazer o diagnóstico quando tu vê assim, não, peraí, esse cara aqui é fora da curva? O que tem que ser feito para o fora da curva, deixar ele do mesmo jeito que os outros, não tratar ele melhor a ponto de ele se perder e começar... Como é que é para lapidar alguém que tu vê assim, não, esse cara aqui vai pagar 3 anos de déficit do Inter? Eu acho que a primeira coisa é a gente respeitar, eu gosto muito de usar o termo respeitar a individualidade, né? Tem jogadores que tu pode chamar atenção no jogo, que eles vão crescer. Tem jogadores que não pode chamar atenção, tem que conversar, né? Tu tem que dar tempo ao tempo para que eles possam render, né? O Pavão teve aqui há pouco tempo também, né? O Alisson teve uma trajetória depois de um determinado momento que ele começou a crescer e se tornou o goleiro que ele é. Então a gente tem que ter, e o Hélio é especialista nisso, né? Que é a questão da maturação, aquela troca das idades, né, de 13 para 15 anos, então tem que ter muito cuidado. Mas principalmente, né, é tu ter um staff de qualidade, né? No momento que tu tem os conteúdos certos dentro das idades, ele vai te dar o rendimento que tu espera, né? E nós tivemos aqui, naquela fase, grandes treinadores nas categorias de base, né? Pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, né? E que mais tarde saíram e estão em equipes profissionais, que é o caso do Lisca, o caso do Guto Ferreira, o André Jardini, o Mano, que agora tá no Inter, né? O Carlos Leiria, e assim vai, uma gama de treinadores que passaram e colaboraram nesse processo. O principal é tu não queimar etapas, né? O grande erro que às vezes a gente avalia o jogador pela performance atual e não pelo seu potencial futuro. Tu tem que dar tempo ao tempo e deixar ele se sentir à vontade para crescer, render, né? Nós temos uma grande dificuldade que a gente consegue no treino conduzir, planejar, executar e avaliar. Agora chega a competição, nenhum treino é igual à competição, né? São muito mais variáveis, né? Tem as variáveis, né? E aí tu vai ver como o jogador reage. Então, por isso que o aspecto mental é muito forte, né? Ele tem que ser bem trabalhado, ele tem que ser bem conduzido. O Fernando Carvalho, ele sempre citou muito, né, que o teu trabalho transcendia a questão da coordenação da preparação física, que não era só a fisiologia, só o retreinamento e a recuperação dos atletas, mas que sempre foi muito importante nessa formação de equipes vencedoras. Da onde vem essa relação e por que tu acha que alguém assim tão importante para a história do Inter sempre fez questão de frisar a tua contribuição, não só nessa área, até porque, pelo que a gente está falando aqui, não existe esse engessamento, tem que ter uma transversalidade para que tu crie um grupo vencedor, né? A própria relação. Eu tive uma relação muito forte com o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho, naquele momento que ele diz, porque o Fernando Carvalho se identificava muito, ele entregou, eu acompanhei, entregou muito a vida dele ali para o Internacional. Então ele vivenciou muitas coisas. E eu, por outro lado, eu vim da alta competição. Eu consegui conquistar na minha vida, tanto no esporte como na vida, não pelo talento, pelo esforço. Então eu sempre acreditei no esforço.
e sempre acreditava, e continuo acreditando, mano, numa visão mais integrada, uma visão mais sistêmica, onde existe uma inter-relação, onde Perfeito. tu não é eles, tu é nós. Eles e nós não existe, existe o nós. E nesse período todo que eu trabalhei no Internacional, eu trabalhei com nós. Não me interessava se é o A, o B, o C, o D. Não, é nós, o Internacional é nós. E quando tu voltando, falar em celeiro de ases, o Internacional tem uma história de formação de atletas. O Internacional tem uma linda história na trajetória, na formação de atletas. Quantos atletas foram formados em diferentes gerações? Eu lembro da geração do Seu Jofre, a geração do Abílio Diniz. O Internacional tem uma origem em relação ao celeiro de ases. E eu sempre me identifiquei muito com o clube, com a filosofia do clube, com os símbolos do clube, com a história do clube. E em todos os momentos eu nunca me omiti dentro do clube, tanto em relação ao contraditório, que pudesse contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da instituição, para o crescimento das equipes. Então nunca tive omissão em relação a isso. Sempre procurei ser efetivo naquilo que está fazendo e não tomar posições para agradar A ou B. Eu acho que isso foi a minha trajetória no Internacional. E foi uma trajetória onde o próprio conhecimento eu procurei construir dentro do clube, na realidade do clube, nas diferentes áreas. Fiquei muito tempo dentro dessa visão, dentro da área da gestão, tá? Dentro da gestão de performance, dentro da gestão, participei dos planejamentos estratégicos do clube, vivi o Internacional. E tenho assim um sentimento, continua um sentimento muito grande para o Internacional e quero que o Internacional torne-se cada vez maior. Cada vez maior. Mas esse maior, ele tem alguns aspectos, mano, na vida, como no clube, que tu tem que fazer algo mais, transpirar dentro da instituição. E uma das coisas também que eu sempre discuti dentro do processo de gestão, mano, dentro do clube, nos diferentes setores onde eu trabalhei, que as relações se davam numa linha de horizontalidade e as decisões se davam numa linha de verticalidade. Onde tu passa a ter uma relação e decisões de verticalidade não funciona. Eu acredito que as relações, em todos os níveis, Perfeito. Elas devem se dar no nível de horizontalidade e as decisões no nível de verticalidade. Então, esta foi dentro desses processos, isso nortearam a minha vida no Esse Internacional. equilíbrio é fundamental. É fundamental. No meu modo de ver, e concordo. mesmo no processo de contradição. Eu nunca tive medo algum da contradição. E a contradição, tu vive contradição. E hoje nós sabemos que os conflitos dentro da área da gestão, eles são fundamentais. São fundamentais. Perfeito. Eu acho que o clube cresce como um todo, levando a relação dos conflitos relacionado aos problemas, não relacionado às pessoas. Então, os problemas devem ser discutidos e nós temos que buscar sempre o contraditório dentro disso aí. Então, essa relação com o Fernando sabe bem das nossas relações e sabe bem assim dos contraditórios onde nós vivenciei com ele em diferentes situações e com outras pessoas em diferentes situações, o contraditório. E sempre existiu um respeito muito grande em relação a nós por esse jogo de ideias, por essa relação. E com transparência. Independente de A ou B ou C ou D, tudo é um processo de relação. Quando tu tá num clube, tu tá em treinamento, o que é o treinamento, mano? O treinamento nada mais é que um processo de relação, um processo de ensino-aprendizagem, onde tu muda comportamentos integrados. Isso é o treinamento. Na música, tu repete, é um processo que tu tá... E tu vai mudar comportamentos em relação à tua proposta, aos teus objetivos. Então, o futebol é a mesma coisa. Eu penso desta forma, respondendo à pergunta que tu me fizesse relacionada ao Fernando, é nesse aspecto.
A história do futebol gaúcho sempre teve muito a ver com força, com velocidade, com preparação física. O Inter, através do Gilberto Tim, revoluciona isso, e aquela magnitude do Inter passa muito por esse profissionalismo, por esse investimento. Depois disso veio Paulo Paixão, Fábio Maceridian, Hélio Carraveta, do Rogerinho, tantos profissionais, né? E eu citei alguns, mas quantos? O Wilton, na época, o Gilbertino no Inter e o Wilton no Grêmio. Então, assim, a gente evoluiu antes da maioria dos clubes de elite do futebol brasileiro por esse investimento em staff, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que depois eu quero entrar na importância da comissão permanente com vocês. Eu vejo assim, mano, falando na história do Internacional, eu acho que o futebol do Internacional, essa história, o conceito de futebol força, quem introduz no Internacional foi o Gilberto Tim. Ele passa, ele ao mesmo tempo que ele passa na academia, na sala de musculação levantar peso, ele levanta peso e começa a levantar troféu. Quanto mais peso levanta, mais troféu o Internacional conquistou nos anos 70. Então foi um marco, esse marco do futebol, essa relação do futebol força. Passando o período dos anos 70 para os anos 80, o futebol vai sofrendo transformações, que aquele modelo ainda era um modelo mais fragmentado. E ele vai sofrendo algumas transformações. E dentro dessas transformações, o próprio conceito de preparação física, ele vai se dissolvendo, ele não passa a ser um conceito fragmentado, isolado. Então a preparação física, ela passa a ter uma interação cada vez mais com a técnica, com a tática, com o cognitivo, a relação cognitiva, com o emocional, ela interage. E quando a gente fala em esforço, muitas vezes o esforço, a base do esforço para o rendimento da performance se dá nos treinamentos técnicos táticos. Ele não se dá no treinamento, especificamente nos treinamentos físicos. Porque aqueles impactos adaptativos, eles vão se dar nesse trabalho com bola, que antes se dava de uma forma mais isolada. Então vai ocorrendo um processo, dentro disso aí ocorre um processo de desenvolvimento e passam a surgir outros preparadores físicos que marcaram época no Internacional, como tu citaste, o Paulo Paixão, o Fábio Maceridian, o Cristiano Nunes, e assim outros que eu não estou claro. Que eu não quero, todos os outros, eu estou citando alguns nomes que foram, na realidade, ícones da preparação física no Brasil e passaram pelo Internacional, mas há uma mudança em termos metodológicos, em termos do treinamento, o treinamento do futebol, ele vai avançando e vai tendo alterações em termos de metodologia. E outra coisa também, mano, o próprio processo de comunicação, o próprio processo de motivação, os próprios processos relacionados à aprendizagem, o entendimento. Antes ele tinha uma visão muito mais condutivista, que tu repetia, tu passava a repetir e o atleta repetia. Hoje o repetir, ele quer saber o porquê. Por que repetir? E ele quer entender o porquê. E o profissional hoje tem que explicar esse porquê. E outra coisa, esse porquê, ele tem que ter uma relação com o coletivo. Perfeito. Com o coletivo, ele tem que entender o coletivo. Ele tem que entender que ele faz parte de uma equipe, que de uma forma isolada, ele não é um tenista. E esse diálogo vai estimular a superação que a gente estava falando. Exatamente. Não é tipo, faz isso porque eu sei que vai render. Exatamente. Não, tu explica para o profissional. E aí tu entra a superação, tu tem que provocar também um ponto importante, como nós nas nossas vidas, a ambição. O que é ambição? O que gera ambição? A ambição gera a competição, mas dentro de determinados parâmetros. Então hoje, tu vê assim, o próprio diálogo, ele passa a ser fundamental. E hoje, cada vez mais, nós vivemos um momento de relações e metodológico, de metodologia, de relações muito, muito complexo. Um processo de complexidade. E aquela verdade que era absoluta, hoje ela passa a ser relativa.
E quando nós falamos em futebol, nós estamos falando em quê? Nós falamos de um esporte onde existe o imponderável, que o pequeno ganha do grande, onde muitas vezes aquela lógica interna, muitas vezes ela é quebrada, aquela lógica interna, que em outras modalidades ela ainda tem muito mais difícil, ela tem respeita alguns parâmetros. No futebol, não. No futebol, essa lógica interna, muitas vezes, no decorrer do processo, do decorrer do jogo, ela é quebrada. Muito bom, impressionante, gente, a qualidade, né, do debate que a gente está tendo aqui, um debate técnico, um debate para que, e obviamente extremamente didático, né, para que todo mundo entenda a importância do que acontece hoje dentro de um clube de futebol, as nuances, etc. Então, olha o carinho que a gente tem para gerar todo esse conteúdo. Então, não deixa de compartilhar, de nos seguir nas redes aí, principalmente no YouTube, e lá, né, no TikTok e no Instagram, no @presença colorada e @presscolorada, tanto no Facebook como no Twitter. Quando a gente fala em superação, quando a gente fala justamente, né, na importância e como o investimento financeiro ele é muito grande no futebol profissional, e no começo do episódio aqui a gente falou muito nessa questão de tomada de decisões, porque o futebol ele é muito volátil. Então o cara tá lá 3, 4 partidas, primeira cabeça que cai é o treinador, e o treinador que entra e diz assim, não, manda todo mundo embora, traz a minha turma. O São Paulo lá com Milton Cruz e, né, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, sempre trabalhou muito esse conceito de comissão permanente, de tu ter valores dentro de um clube que são fundamentais para que nesses momentos de crise tu possa superar e tu possa ter mais tranquilidade para montar profissionais, para moldar profissionais conforme a cultura, digamos assim, daquela equipe, daquele time de elite. O Inter, ele formou muitos profissionais do mercado e hoje a gente está tendo dificuldade em manter uma comissão permanente, visto que o Cristiano Nunes foi embora, visto que tu foste embora, essa questão de, vamos mudar o conceito de futebol. Então tu está dizendo para o mercado, para o profissional que vai vir para o treinador, que todo mundo que ele quiser trazer, ele vai poder trazer e vai poder, de certa forma, muitas vezes, colocar no lugar de profissionais que são muito mais competentes com ele. Não quero entrar nessa seara. Mas a cultura do futebol, a importância de tu ter identidade, seja na formação de atletas, seja para dar tranquilidade no emocional quando um clube está em crise, não é fundamental para clubes do tamanho do Esporte Clube Internacional? Eu vejo assim, vamos analisar o que vem a ser a comissão permanente. Eu acho que a continuidade do profissional, desde que ele esteja num processo constante de inovação, ele é importante dentro do clube. Então, o profissional, desde que esteja num processo de formação, é importante. E dentro desse processo de continuidade, o clube deve ter preocupação em formar profissionais paralelo para quando sair um profissional, entrar um outro profissional. Entende? Particularmente, eu fiquei 25 anos e 2 meses no Internacional. Foi uma longevidade. Sou muito grato ao Internacional por todo esse período que eu pude ficar no Internacional. Então, nesse período, eu sempre procurei profissionalmente trabalhar no processo de formação, na formação de outros profissionais. E eu parto do seguinte, mano, quanto mais nós qualificarmos um ambiente, quanto mais excelência nós tivermos num ambiente, nós vamos provocando cada vez mais modelos de excelência. E nós vamos provocando cada vez mais profissionais de excelência. Então, esse processo de continuidade, ele passa a ser importante. E o Internacional, se tu observares a história do Internacional, tanto a história passada do Internacional nos anos 70, como uma história mais recente do Internacional, comparado com outros clubes, o Internacional manteve uma longevidade de profissionais. Eu acho que isso foi muito importante para o clube, manter uma certa longevidade do profissional. Vou te dar um exemplo. Um treinador, quando fica pouco tempo,
Ele não tem condições de avaliar o plantel. Ele não tem condições de mudar determinados... Quando ele pensa em mudar determinados jogadores, esse treinador é demitido e entra outro treinador. O outro treinador, quando pensa em mudar determinados jogadores, ele é demitido e entra outro treinador. Então ele não passa, o treinador quando passa num curto espaço de tempo, ele não consegue realizar um processo, ele não consegue realizar um diagnóstico, ele não consegue manter uma certa continuidade. O mesmo se passa com o profissional. Vamos supor, se eu acredito, eu tenho que ter um conceito de futebol, dentro desse conceito de futebol, eu tenho que trazer um diretor executivo, dentro desse conceito de futebol. Dentro desse conceito de futebol, tem que trazer um coordenador técnico. Agora, quando eu troco diretores executivos constantemente, quando eu troco coordenadores técnicos consecutivos, eu não tenho um conceito de futebol. E quando eu troco, os piores momentos que eu passei, foram momentos quando teve muitas trocas de treinadores. Quando começam essas trocas de treinadores, o declínio da equipe baixa. E muitas vezes te leva às zonas... mais rasas de um processo de competição. Então, esta relação da continuidade, tu tem que levar em consideração se esta continuidade ela é uma continuidade que vem provocando inovação. No momento que ela não provocar inovação, que o profissional passa a ser superado, ele tem que sair. Exatamente, no momento que ele não se adapta à filosofia, tem que sair. Mas tu tem que ter um conceito claro de futebol. E muitas vezes os clubes não têm conceitos claros de futebol. E eu acho que esse... Jogam muito pra torcida também, né? Não, outra coisa, tu passa a administrar, a tua gestão é pela mídia, a tua gestão é pelas redes sociais. Tu não tem uma convicção. Sim, aí a probabilidade de ter uma continuidade, uma evolução constante, ela se esfacela, né? Exatamente. E outra coisa, tu tem que entender o futebol... Tu não pode entender o futebol como uma empresa de informática. Tu não pode entender o futebol como uma indústria de tecido. Futebol tem suas características e tu tem que entender esse contexto do futebol. Tu tem que passar a entender esse contexto do futebol. Isso é fundamental. E eu acho ainda, mano, vou dizer uma coisa importante, eu acho que em termos de gestão, nós temos ainda muito que evoluir dentro do futebol. Hoje tu vê vários gestores especializados, diretores executivos, pessoas especializadas, mas nós temos que evoluir muito. É muito recente essa profissionalização. Muito recente. Né? E tem outro aspecto em relação aos estatutários. São fundamentais os estatutários dentro de uma visão do futebol associativo. Mas esses estatutários, muitas vezes, eles estão deslocados da realidade, onde eles tomam decisões, até as decisões mais pobres eles passam a tomar, porque eles estão totalmente deslocados da realidade do futebol, do contexto do futebol. E eles acham que pelo sucesso que eles têm na empresa deles, acham que possam aplicar no futebol. O outro aspecto também que eu quero levantar para ti, essa própria relação das ciências e dados. Os dados são importantes, mas as relações subjetivas, elas são fundamentais. Se tu não... os componentes qualitativos hoje são fundamentais. Hoje tu vê, cada vez avança a tecnologia, paralelo aos avanços tecnológicos, avança as ciências humanas. Eu tenho uma frase que tem mais ou menos a ver com isso que tu está dizendo, que é o seguinte: o algoritmo, ele tem que ajudar, mas ele não pode ser ele que contrata. Exatamente. E outra coisa, tu pega os dados, eu trabalho com dados quantitativos dentro do futebol há 15, 16 anos, vejo aquela relação de números, e aqueles números muitas vezes não coincidem com a realidade do jogo. Perfeito. Eu trabalho com números dentro de indicadores de performance, e esses indicadores de performance, esses números, não correspondem com a performance do jogador dentro de campo. Então... O que acontece em relação aos componentes quantitativos? Muitas vezes as pessoas estão presas aos números sem conhecer a cultura do futebol, a realidade do futebol. Sem ter experiência, né? Em algo que é tão dinâmico, tão volátil, tão empírico. Né? Aí eles passam a ditar regras. Perfeito. Passam a contratar profissionais. E aí tu coloca a carreta na frente dos bois. Exato, passo a controlar profissionais e uso uma terminologia que é muito bonita,
em termos midiáticos, que é a ciência dos dados. Mas o que é a ciência dos dados dentro de um contexto do futebol onde ocorre uma série de improbabilidade, onde ocorre uma série de incerteza? Não que os dados não tenham valor, mas tu tem que saber é um dos vetores, respeitar, né? E entender os dados. Pior que quando não entende os dados, bom, aí é complicado e não consegue conjugar os dados com a realidade, aí é... Não, e quando tu coloca a carreta na frente dos bois, sem dúvida nenhuma, tu começa a frustrar alguns profissionais, né? Eu tenho certeza disso. Tem umas coisas, são discursos vazios, Perfeito. Que tu vê muitas vezes dentro desta visão. Eu não falo específico, eu falo num contexto, eu quero que tu entenda. Sim, tu eu falo num contexto geral. E hoje eu estou fora do Internacional, não estou falando, eu tenho um sentimento, sou torcedor do Internacional, eu continuo torcendo para o Internacional. Não sei o que... Mas eu falo no sentido geral. Quando eu falo no sentido geral, eu estou falando com propriedade... Você está compartilhando a tua experiência, o teu saber ligado a... Independente disso, falo dentro de uma visão de gestão esportiva. Dentro de uma visão de gestão esportiva. Não me refiro a A, B ou C. Só que eu acho que existem muitos equívocos que passam a comprometer o desenvolvimento da performance de uma equipe, o desenvolvimento de um processo de formação. Perfeito. Por favor, Ademir. O que o Hélio falou também se reflete na base, né? Como a base é um processo a longo prazo, né? A gente tem que ter especialistas em cada idade, né? E aí entra a questão da valorização, o clube investir na capacitação profissional, né? Porque quanto melhor individualmente esse atleta for formado, coletivamente ele vai render mais, né? A gente hoje... a gente tem que tentar montar um planejamento, um plano de ação visando o desenvolvimento individual do atleta, né? Porque por eles não serem iguais, né, a gente não pode trabalhar sempre o mesmo treino de uma forma igualitária. A gente tem que trabalhar na equidade. O que é? O que realmente aquele atleta precisa. O que ele está precisando? Qual é a deficiência dele? Perfeito. Não adianta a gente gastar tempo numa coisa que ele já sabe fazer. Ou ele tem um índice de aproveitamento muito bom, entendeu? Então, tu tem que ter... E por isso que esse trabalho é a longo prazo, tem que se investir. O resultado atrapalha muito, às vezes. A gente quer ganhar lá nas formações, lá no início, na seleção e identificação. Lá nós temos que formar. Quanto mais qualificado, hoje nós temos uma grande deficiência, que o futebol de rua acabou, né? Sem dúvida. Antigamente o jogador já chegava no clube com uma série de recursos que ele aprendia na rua. E não só técnicos, né? E táticos e físicos, mas também de personalidade, né? Ele era o capitão lá da rua, ele era o cara que coordenava, e hoje se perdeu isso. Então o clube também está assumindo, né? Porque se tu passar hoje na nossa cidade, aí tu não vê mais ninguém jogando na rua, né? E antigamente todo mundo jogava na rua. Então esses valores também passou a ser do clube, né? E também uma sequência metodológica, né? Porque tu não pode ficar a cada 2, 3 anos trocando uma sequência metodológica, né? Então eu acho que é importante também na base ter esse olhar, né? Perfeito. Justamente para isso, para o desenvolvimento individual do atleta. O Inter, ele vem tendo dificuldades na formação de atletas, mas nos momentos áureos ali, onde tu estava junto, Ademir, o que acontecia, principalmente para a gente estar vendo de fora? O Inter formava muitos jogadores, criava o DNA colorado na sua base, mas ao mesmo tempo tinha capacidade de fazer um diagnóstico para trazer peças para, né, por exemplo, o Nilmar não é gaúcho, ele veio, o Pato não é gaúcho, só que era o seguinte, falta uma valência para essa geração 2010, então eu vou buscar no mercado que eu tiver de melhor. Porque aí dá tempo de tu trazer a cultura daquela instituição para aquele atleta, ele vai entender os valores daquela instituição e vai se adaptar muito mais, com muito mais facilidade e vai ter muito mais chance de dar certo no profissional. Hoje em dia isso ainda acontece? Como é que está essa rede de captação? O que o Inter tem que fazer para melhorar e para voltar a formar jogadores? Porque se a gente for pensar assim, o Yuri Alberto veio formado, o Praxedes veio formado,
formado. O Maurício, que é, digamos assim, a bola da vez, veio formado. Então o Inter está tendo dificuldade também de fazer esse diagnóstico e trazer esse jogador de 15, de 14 anos para que depois ele possa contribuir não só para a base, mas ingressar no profissional. Mano, eu me afastei do Inter em 2021 e realmente não fui mais no Inter na base lá, né? Então, eu não posso opinar o que está acontecendo. Eu vou falar do nosso tempo, né? O nosso tempo, como eu falei, existia captadores em regiões, a gente ia em todos os campeonatos, né? Tinha aquelas avaliações pelo site que eram abertas aos sócios, tinha avaliações internas, tinha o pré-plantel, tinha os jogadores indicados que vinham para o grupo, né? E nós tínhamos uma coisa que é muito importante, o CT era ao lado do profissional, e isso ajudou muito, entendeu? Todo mundo que vem aqui diz isso. É impressionante, porque tinha um treino do Júnior, dali um pouquinho o treinador, o Abel, terminava o treino, ele colocava o rosto, eu nunca me esqueço da imagem, colocava a mão na tela ali, e o apito caía aqui, ele olhava, o treino incendiava, entendeu? Aí os jogadores do profissional, antes de um treino, assistiam um jogo do Júnior, já tinham um relacionamento, conversavam, davam dicas, né? Não é estranho. Agora tu pega um menino que a primeira vez ele entra no universo do profissional, é tudo diferente, né? Mas ele já estava adaptado. Então, eu acho que essa aproximação ali, nós tínhamos também o projeto Aprimorar, que durou 15 anos, né, que o Ortiz coordenava, né? Nós tínhamos lá ex-atletas trabalhando junto, o Yarley trabalhava também, o Dorinho da captação. Então a gente tinha um entrosamento da parte prática, né, da excelência de quem jogou, com a parte acadêmica. Eu acho que tudo isso aí construía valores. Eu acho que o afastamento, na minha opinião, estou te dando a minha opinião pessoal, perfeito, o afastamento do CT impediu o crescimento dos nossos atletas. Eu acho que ali eles estavam convivendo, né? E tinham exemplos positivos e negativos, e eles estavam ali. O jogador sabia um nome do outro, né? E hoje tu entra num vestiário, tu pega, por exemplo, domingo às vezes machucava alguém, tu subia no alojamento, pegava um menino, porque era a chance dele entrar, estava ali, treinava e ia bem. Hoje tu vai trazer um menino lá do CT de longe, tu já terminou o treino, né? Sem falar que essa gurizada hoje, tu vai perguntar, tu um centroavante, tu quer ser quem? Eu quero ser o Haaland. Eu quero ser o Salé, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, nessa época, se tu tá perto do CT, tu quer ser o Fernandão, tu quer ser o Tinga, tu quer ser o Guinazu, tu quer ser os ídolos que estão ali, que tu tá vendo o dia a dia. E essa relação acaba sendo fundamental, né? Eu sempre digo ali, tu tem a seleção, identificação, formação, né? A performance, o rendimento na base, que é 17, 20 anos. Depois tu tem a exposição, quando tu passa para o profissional, né? E depois tu tem uma futura negociação, mas isso leva um tempo. Hoje, o Sub-17 já quer ir para o Barcelona, que nem tu está falando, né? Então, eles têm que passar, é importantíssimo eles passar pelo time principal, porque eles vão ter o contato com a torcida, com jogadores, com nova forma de jogar, eles vão amadurecer, eles não podem querer queimar etapas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa transição. Gente, o tempo passou voando aqui, nós vamos precisar de muitos programas para falar de um bate-papo tão importante, tão didático, tão técnico, para a gente que é apaixonado por futebol, poder ter assim, dois patrimônios da história de formação de atletas e da importância do preparo físico, da importância da força, da importância, né, desse staff de profissionais que fazem a magnitude do futebol brasileiro. Então, eu quero, assim, agradecer de coração mesmo, Ademir, Hélio, por vocês estarem contribuindo com presença colorada aqui, mas eu tenho certeza que muita gente boa, muita gente que é apaixonada por futebol, independente de ter vínculo com o Esporte Clube Internacional, vai acabar absorvendo esse conteúdo pelo caráter, pela capacidade profissional
tanto tu, Hélio, como tu, Ademir, e eu só espero que vocês possam voltar o quanto antes para o Inter aí, para poder ajudar da melhor maneira possível. Eu quero agradecer mesmo de coração, quero, né, deixar esse espaço para considerações finais aí e dizer que para mim e para todo o nosso staff aqui do Presença Colorada foi uma honra e será uma honra porque a gente vai precisar de muitos episódios aí para compartilhar esse conhecimento e o talento de vocês. Muito obrigado. Mano, nós agradecemos a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre futebol, contextualizar o futebol e falar um pouquinho da relação nossa nesse quase, tanto minha quanto o Ademir, quase um quarto de século dentro do Internacional, onde tanto o Ademir, eu tenho certeza, quanto eu, nós vivemos o Internacional. Vivemos que não tínhamos hora dentro do Internacional, vivemos o Internacional dentro de uma relação profissional, mas uma relação afetiva, interativa. Vivemos o Internacional e continuo torcendo que o Internacional tenha cada vez mais sucesso, porque tem um pouquinho da nossa história, da nossa vida, nós deixamos dentro desse clube que nós gostamos muito, gosto muito. Então é importante poder conversar um pouquinho sobre futebol e essa relação também com o Internacional, que marcou, assim, na nossa história de vida, na minha história de vida, marcou muito, muito, muito. Que bom, fico honrado aqui, muito obrigado e tenho certeza que todo mundo vai curtir muito toda essa aula que a gente teve aqui hoje no Presença Colorada. Ademir, fica para a próxima a tua história do Nilmar, né? Também não, queria agradecer a oportunidade também, né? É um prazer estar aqui, ainda mais com meu irmão Hélio Caraveta aí, aprendi muito com ele, né? Durante esses 24 anos junto lá no trabalho. E agradecer ao Inter, né, pela oportunidade que nos deu, pelo desenvolvimento profissional que a gente teve, né, e pelos inúmeros jogadores que a gente hoje tem a alegria de ver, né, na Europa, em seleção, né, e que a gente colocou um pedacinho do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço, né, e aqueles que não chegaram também, a gente tem certeza que a gente contribuiu na sua formação integral, com seus valores, né, com as suas atitudes. Então, para nós é gratificante e a gente se emociona, né, de estar dentro desse trabalho. Que bom, muito obrigado, fico honrado. Esse é o Presença Colorada, gente, que vai onde muita gente não vai, lá dentro, no âmago, onde muitas vezes, né, essas escolhas e esses detalhes fazem a diferença de um time vencedor, de um time competitivo, de um time resiliente, de um time que trabalha a superação. Esse foi Hélio Caraveta, esse foi o Ademir, e aí, mais um Presença Colorada. Então não deixa de nos seguir, de compartilhar, de multiplicar essa ideia que veio para enaltecer a honra, o orgulho e a história do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado.